Johannes Kepler nasceu na Alemanha em 1571, e a sua notável inteligência lhe rendeu aos 18 anos uma bolsa de estudos na Universidade de Tübingen. Lá ele conheceu as ideias de Copérnico e ficou fascinado por elas. Em 1594, Kepler aceitou um cargo de professor de matemática na província austríaca de Graz. Porém, em 1598 foi obrigado a refugiar-se devido ao acirramento das lutas religiosas, que se desencadearam em virtude das ações do arquiduque Ferdinando, futuro imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Na época, ele se casou com Bárbara Miller, ao mesmo tempo que publicava sua primeira defesa do sistema copernicano, o mistério cosmográfico. Seu trabalho como matemático neste livro levou Tycho Brahe a convidá-lo para ir a Praga e tornar-se seu assistente, calculando novas órbitas para os planetas. Posteriormente, com a morte súbita de Brahe, ele herdou seu cargo como matemático imperial em 1601. Em Praga, Kepler elabora as duas primeiras leis dos movimentos planetários. A lei da forma elíptica, afirmando que num referencial fixo do Sol, as órbitas dos planetas são elipses e o Sol ocupa um dos focos. E a lei das áreas, onde num referencial fixo no Sol, a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Essas leis foram publicadas na Astronomia Nova, editado em 1609. Além disso, essa obra é o primeiro relato publicado em que um cientista documenta como ele lidou com um vasto conjunto de dados imperfeitos para forjar uma teoria precisa. Essa prática contém a essência do método científico. Mas novamente, em 1611, em virtude das perseguições da Igreja Católica contra os protestantes, Kepler é obrigado a partir de Praga para a cidade de Linz, onde ocupa o cargo de matemático distrital. Em meio a isso, Kepler conduzia também seus problemas pessoais e financeiros. O período entre 1598 e 1612 foi difícil para ele. Dos 5 filhos que teve nesse período, 3 deles morreram ainda crianças, e sua esposa, que contraiu febre tuberculosa, também veio a falecer. Após esse período, ele casou com Susanna Reutinger, em 1613. O casal teve 6 filhos, dos quais 3 morreram muito cedo. A última década da vida de Kepler foi muito problemática. Sua mãe havia sido acusada de bruxaria, o que iria interromper o seu trabalho acadêmico por um tempo. O processo durou de 1615 até 1621. No final do julgamento, a mãe de Kepler foi considerada culpada, mas não lhe foi imposta a pena capital, isto é, Catarina não foi condenada a ser queimada viva e nem mesmo ficou presa. Isso se deve porque Catarina Kepler em nenhum momento admitiu que fosse culpada, o que levou os juízes a admitirem que não tinham mais como extrair uma confissão honesta de culpabilidade. Nesse tempo, Kepler agiu constantemente como advogado da mãe, elaborando contra-argumentos para cada item do processo, que no total constava com 49 acusações. Então, em 1619, ele publicou o Harmonices Mundi, no qual descreve sua terceira lei, afirmando que em um referencial fixo no Sol, o quadrado do período da revolução de um planeta ao redor do Sol é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da elipse, que representa a órbita do planeta. Porém, em 1626, durante a Guerra dos 30 Anos, quando uma rebelião camponesa eclodiu em Linz, a cidade foi sitiada e soldados foram guarnecidos na casa de Kepler, tendo que fugir e perdendo seu emprego. Assim, Kepler vive o resto da sua vida sempre sofrendo perseguições em virtude da sua devoção luterana, passando de cidade em cidade até falecer em Regensburg, em 1630. Kepler é considerado o primeiro astrofísico e seu método de trabalho apresentou o começo da revolução científica, e suas 3 leis são consideradas um dos fundamentos da lei da gravitação universal.